Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre uma das abordagens dentro do pensamento social brasileiro que a gente pode chamar de sociologia do desenvolvimento. Bem, a sociologia do desenvolvimento ela é marcada sobretudo pela influência do pensamento marxista e também do pensamento keynesiano. Keynes foi um cara que, em meados da década de 30, começou a teorizar sobre a importância do Estado no desenvolvimento do capitalismo. Ele viu o que o Roosevelt fez lá com o New Deal, né, nos Estados Unidos, depois da crise de 29, e ele começou a ver a importância do Estado para atuar para o desenvolvimento do capitalismo. Então, basicamente, a sociologia do desenvolvimento ela quer entender as condições do desenvolvimento econômico, né? Por que o capitalismo se desenvolveu, floresceu a princípio nas cidades italianas, depois na Holanda, depois na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, agora mais recentemente na China e nos tigres asiáticos. O que está presente em cada um desses momentos históricos para explicar por que o capitalismo se desenvolveu, por que o capitalismo floresceu. Então, apesar de haver uma influência do pensamento materialista histórico, marxista, esses caras estão usando o pensamento do Marx e também do Keynes, né, como eu falei, não para fazer uma crítica simplesmente ao capitalismo, mas para estudar quais as condições, por exemplo, para que os países do terceiro mundo saiam da condição de atraso e tenham um nível de vida que está de acordo com as conquistas da civilização ocidental, né, da civilização humana de uma maneira geral, né. Desculpa, cuidado com esse centralismo aí no Ocidente, ainda mais que agora parece que a China está fazendo avançar tecnologias, por exemplo, como 5G, 6G até, né, que vão contribuir para o progresso da humanidade como um todo, né. Muito bem. Então, essas abordagens, gente, tanto a abordagem mais marxista quanto a mais keynesiana, que compõe essa sociologia do desenvolvimento, elas se contrapõem, sobretudo, às abordagens liberais, marcadas por isso que a gente chama de teoria das vantagens comparativas, presente, por exemplo, no pensamento do Adam Smith e do David Ricardo. Bem, o que dizem as teorias das vantagens comparativas? Segundo a teoria das vantagens comparativas, cada nação deveria, dada a sua estrutura produtiva e, por exemplo, disponibilidade de recursos naturais, se especializar naquilo que faz melhor. Então, por exemplo, se você tem solos férteis, né, para que tentar se industrializar se você pode ser o grande fornecedor de alimentos do mundo, né? Essa teoria das vantagens comparativas, ela recentemente foi defendida pela União Europeia, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e ele estava dizendo justamente que o Brasil tinha que desistir de se industrializar e focar em produzir minério e soja de maneira cada vez mais eficiente. Muito bem. Bem, essa teoria das vantagens comparativas, gente, ela não se pergunta por que num determinado momento um país é industrializado, um país produz chips para computador, por exemplo, e o outro produz soja. Eles dão essa situação como dada, né? Essa é a situação. E aí dizem que cada um, como eu falei, tem que se especializar em fazer o que faz melhor, né? Muito bem. Acontece, gente, que determinados setores da economia, como a indústria petroquímica, por exemplo, são capazes de agregar muito mais valor aos seus produtos do que outros setores como a agricultura. Né? Então, porque a agricultura, gente, ela tem limitações naturais, né? Você pode fazer, o Brasil fez grandes avanços na agricultura, né? Eu vou botar os dados da Johanne, né, o primeiro nome dela, se não me engano, uma pesquisadora tcheca que se nacionalizou brasileira, da Embrapa, que ela é responsável em grande medida pelas pesquisas que tornaram o agronegócio brasileiro tão produtivo. O problema, gente, é o seguinte. Então, por exemplo, a indústria petroquímica, os progressos que ela fez nos últimos 300 anos, né, foi de aumentar em milhares por cento a produtividade dessas áreas, né? Se a agricultura tivesse progredido tanto quanto a indústria têxtil, a indústria petroquímica, por exemplo, hoje em dia a gente plantaria soja e colheria em 2 semanas, né?
né? Mas por que a agricultura, apesar de ter avançado tanto, não avançou tanto contra as outras áreas industriais? Porque pela própria natureza da agricultura, né, e pela ser limitada em grande medida pelos próprios ciclos naturais, etc. e tal, processos orgânicos, ela nunca vai fazer progressos produtivos tão grandes e tão rápidos quanto as outras áreas da economia. Então, a capacidade de agregar valor à agricultura é menor do que a capacidade de agregar valor em outras áreas da economia. Então, a tendência é que os países de capitalismo avançado eles tenham um monopólio tecnológico da produção de itens muito sofisticados e de elevado valor agregado. E aí isso os coloca numa posição única no mercado mundial. Agora, por exemplo, quem produz cacau não consegue se diferenciar no mercado, né? Compete com outros produtores que podem oferecer exatamente o mesmo produto. E aí precisa importar a maior parte dos produtos industrializados, né? Fundamentais para uma sociedade civilizada, como, por exemplo, vacinas, né? Então, para conseguir comprar esses produtos, então os países que produzem cacau, por exemplo, né, eles têm que produzir cada vez mais cacau. Então, eles têm que desmatar florestas, eles precisam de concentrar a terra, né, para o agronegócio precisa dos latifúndios, e assim agravam, por exemplo, problemas ambientais e problemas sociais, né. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala muito, por exemplo, da importância da indústria da construção civil no Brasil. O problema é que todas as máquinas que, por exemplo, que produzem o cimento, elas são importadas, né? Então a gente usa máquinas importadas para produzir cimento e movimentar a economia com a expansão, por exemplo, da indústria dos imóveis, né? Agora sim, gente, então vamos imaginar, a indústria dos imóveis, né, ela tem que cada vez construir mais prédio, né, isso, para movimentar a economia e produzir valor. Isso cria problemas, por exemplo, no ordenamento urbano, né? Por outro lado, o agronegócio, para você produzir cada vez mais valor, você tem que aumentar as áreas de plantio, isso produz problemas ambientais. Enquanto a Alemanha, por exemplo, que está produzindo as máquinas que a gente usa na agricultura e na construção civil, numa mesma planta, por exemplo, ela consegue agregar cada vez mais valor aos seus produtos, incorporando tecnologias cada vez maiores, né? Então, hoje em dia, se entra num trator que é usado lá no centro-oeste brasileiro e ele, né, você aperta play e faz aquele barulhinho, você aperta play, faz aquele barulhinho de Windows ligando, né, um troço totalmente sofisticado. Agora, a gente não produz essas máquinas, né? E essas máquinas é que aumentam o valor dos produtos produzidos no Brasil, num país qualquer, né? Muito bem, então como é que a gente chegou numa situação em que alguns países produzem cacau e outros produzem vacina, né? Bem, as teorias liberais dizem que foi um empreendedorismo de indivíduos visionários, né, numa garagem na Califórnia, e um ambiente de liberdade econômica, né, que são as condições responsáveis pelo desenvolvimento econômico. No entanto, gente, as evidências históricas, quando você vai estudar caso a caso, o desenvolvimento dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da Alemanha, da China, a gente vê que as evidências históricas apontam para outros processos, né, que explicam essa diferenciação nas funções econômicas de cada país. E é essa questão que a sociologia do desenvolvimento quer trazer. Quer saber como é que a gente criou uma situação em que a gente compra máquinas da Alemanha para revirar o cimento para construir nossos prédios, né? Bem, na verdade, gente, o que a sociologia do desenvolvimento mostra é que os países hoje desenvolvidos, eles impuseram no passado, por exemplo, grandes barreiras alfandegárias para proteger suas indústrias da concorrência estrangeira. Então, quer dizer, quando a Holanda tinha uma indústria têxtil mais produtiva que a Inglaterra não aceitou isso como um fato dado e foi se especializar em qualquer outra coisa. Ela começou a proteger sua economia para desenvolver manufaturas que pudessem competir com as manufaturas holandesas. Então, os países que se desenvolveram, eles não aceitaram a teoria das vantagens comparativas. O Adam Smith,
ele achava, por exemplo, que os Estados Unidos deveriam se especializar em produzir alimentos, não deveria se industrializar. Bem, se os Estados Unidos estivessem seguindo esse conselho, eles não seriam o país que eles são hoje, né? Mas os Estados Unidos, através de uma série de estratégias, inclusive de proteção das suas indústrias, né, aumentando impostos para produtos estrangeiros, conseguiram se tornar um país industrializado. Então, as empresas privadas dos países desenvolvidos, elas se beneficiaram historicamente de investimentos em pesquisa feita com dinheiro público, né? Então, por exemplo, o Vale do Silício, ele se beneficiou fortemente das pesquisas do complexo militar americano, né? Já falei para vocês que o GPS, que é uma ferramenta fundamental em todo dispositivo de smartphone, por exemplo, ele não foi inventado por jovens visionários numa garagem na Califórnia. Foi inventado pelo Exército dos Estados Unidos com dinheiro público. Aí sim, existe uma série de parcerias entre público e privado que permite que essas tecnologias desçam para o mercado. Aí sim, pessoas inteligentíssimas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates se apropriam disso e criam produtos que podem ser vendidos no mercado, mas nenhum desses caras teria capital e coragem de assumir um risco de ficar fazendo pesquisa durante tantos anos sem necessariamente ter um retorno econômico positivo. Então, vamos pensar agora em países que se desenvolveram mais recentemente. Coreia do Sul e Taiwan fizeram exatamente a mesma coisa a partir da década de 60. A Hyundai, por exemplo, gerou muito prejuízo para o Estado sul-coreano, né? Os carros japoneses eram motivo de piada, né? Hoje em dia todo mundo quer ter um carro da Hyundai, né, da Coreia do Sul, e todo mundo quer ter um Toyota, né, um Corolla, um carro japonês. Mas o dinheiro, esses estados sul-coreanos e japoneses, eles gastaram muito dinheiro público para financiar a pesquisa, para que essas empresas chegarem onde elas estão. Ou seja, eles não aceitaram a teoria das vantagens comparativas, não aceitaram seu lugar subalterno no mercado mundial. Eles protegeram suas economias e fizeram investimentos para desenvolver o capitalismo nos seus países. Bem, a CEPAL, que é o que eu já mencionei, é um órgão da ONU voltado para pesquisa sobre as condições do desenvolvimento econômico na América Latina e no Caribe, especificamente, apontam que justamente o que eu estou falando, né, que os países que se desenvolveram, eles o fizeram vendo no Estado um papel de empreendedor, né? Essa ideia de um Estado empreendedor se vai de encontro, então, né, rompe com a ideia do livre mercado, né? Então, o capitalismo próspero não é produto só da ação de agentes individuais com espírito visionário, mas do Estado direcionar dinheiro público para investimento e pesquisa em determinadas áreas. Então, quer dizer, Coreia do Sul e Taiwan fizeram exatamente o contrário do que o Fundo Monetário Internacional mandava, né? Bem, aqui eu queria retomar o tema da herança cultural portuguesa, que a gente falou anteriormente, né, baseada nos favoritismos pessoais e na mistura, né, entre o público e o privado. Como eu falei, essas teorias elas tentavam explicar o atraso brasileiro através dessa ideia de uma herança portuguesa, né? No entanto, do ponto de vista da sociologia do desenvolvimento, a prevalecência desses traços culturais, tanto na economia quanto na política brasileira, essa coisa de querer ajudar os amigos, em vez de se preocupar em desenvolver o país, ela não seria a causa do nosso atraso, mas seria uma consequência da gente estar inserido economicamente no mundo dessa maneira subalterna que eu estou descrevendo. Porque o modelo agroexportador ele depende da concentração de terra, o que gera concentração de renda, né? O resultado é a manutenção desse tipo de ordem social que depende do autoritarismo das instituições de controle social, né? Que para aguentar uma situação social em que você tem muita desigualdade, só com autoritarismo, né? E resulta também que as mesmas famílias continuam no poder sempre, né? Famílias muito poderosas e pouca ascensão econômica. Então, quer dizer, olhando para a realidade dos outros países, né, e
A Coreia do Sul é um exemplo disso, né? Muitos países industrializados e competitivos possuem relações, no mínimo, assim, ambíguas, sabe, entre Estado e famílias poderosas. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, gente. É lógico que a mistura entre o público e o privado é perigosa, o favorecimento de famílias poderosas específicas é perigoso, mas essa não seria a razão do nosso atraso. Isso seria, em grande medida, uma consequência do modelo econômico que a gente assume. E mais do que isso, em muitos países desenvolvidos, essa mistura entre público e privado existiu ou existe em um determinado momento, sabe? Então, a história da industrialização da Coreia do Sul, por exemplo, mostra isso. Foram as principais famílias mais poderosas, os grupos mais poderosos que se tornaram os industriais campeões nacionais, digamos assim, né? Então, quer dizer, toda a história do capitalismo, por exemplo, nos Estados Unidos também possui exemplos muito parecidos, né? Aqueles ricaços, Rockefeller da vida, né? Das ferrovias, etc. Eles também eram caras altamente corruptos, em que os interesses particulares se sobrepunham sobre os interesses públicos, sabe? Então, assim, não se trata aqui, gente, que eu estou defendendo a corrupção, dizendo que corrupção é ok. Eu estou querendo dizer o seguinte: tem que ter muito cuidado para que a luta contra a corrupção, assim como a luta contra o terrorismo ou a luta contra as drogas, não sirva de justificativa para interromper o desenvolvimento ou capturar a autonomia dos países, porque isso acontece muito, né? Os países desenvolvidos gostam de exportar um modelo de liberdade econômica para o resto do mundo, mas, como eu falei, quando você olha para a história, eles sempre protegeram as suas indústrias. Aí depois que as indústrias deles se tornam top, quando eles têm monopólio de determinadas tecnologias, por exemplo, tecnologia 5G. A gente tem 3 companhias no mundo, né? A Huawei, a Nokia e a Ericsson, que dominam essa tecnologia, né? Aí é lógico que elas vão querer abrir todos os mercados para elas, né? Agora, como que elas chegaram a monopolizar essas tecnologias? Com muito financiamento e muito dinheiro público, né? Muito bem. Então, gente, resumindo, né, a sociologia do conhecimento, ela acredita que o caminho da autonomia de um país é a industrialização, que o caminho para isso são instituições nacionais fortes, que assumam os custos e riscos fundamentais no desenvolvimento de pesquisa, que depois serão aproveitados pelas empresas que a gente chama de campeões nacionais, né, grandes empresas nacionais, como a Coreia do Sul, como a Samsung na Coreia do Sul, por exemplo. Isso se dá através de subsídios e financiamentos que exijam contrapartidas das empresas em inovação, por exemplo, né? Então, uma das grandes críticas feitas ao governo da Dilma é que ela deu muitos subsídios para algumas empresas sem demandar de volta que as empresas, por exemplo, investissem em pesquisa. Uma das exceções é a WEG, ou VEG, né, que produz motores eólicos. A VEG é uma líder mundial e ela usou muito dinheiro do BNDES, sabe? Então a gente não pode demonizar o BNDES, demonizar o investimento público. Tá certo, não pode servir para proteger setores improdutivos, né? Não pode servir para ricaço comprar jatinho, né? Mas que haja um banco público que dê dinheiro para as empresas se desenvolverem é uma coisa fundamental. Então, infelizmente no Brasil, né, como eu falei, essas ferramentas têm sido usadas para proteger setores improdutivos ou para vantagem de multinacionais, né, que acaba contribuindo muito pouco para que subamos nas escalas do desenvolvimento tecnológico. Beleza, gente? Então é basicamente disso que trata a sociologia do desenvolvimento. Ela é influenciada também pelo pensamento marxista e do pensamento do Keynes, mas não contra o capitalismo, pelo contrário, vai colocar o Estado como seu papel empreendedor, né? Tem uma economista italiana, Mariana Mazzucato, se eu não me engano. Se eu tiver errado o nome, de qualquer jeito vou botar um textinho dela aí para vocês. Ela tem um livro escrito chamado justamente Estado Empreendedor, que ela defende esse papel do Estado no desenvolvimento econômico. Tá bom? Obrigado.